Bom dia pessoal, bom dia. Como eu vos falei, nos meus, digamos, no meu passeio de manhã, quando vou levar o mais novo, ou noutras circunstâncias, mesmo que não seja esse o motivo que eu de manhã saia para andar, ou para pôr as ideias em dia, ou até mesmo para fazer algo e encontrar um tempinho, vou partilhar com vocês algum pensamento que estava a ter e depois voltar à minha reflexão, ok? Antes de mais, bom dia. Mas aí está, isto tudo são conceitos de programação social. Temos que fazer A, B, C para ser polite, não é? Educado e respeitoso. E no final do dia, eu ainda sou crente de que as pessoas podem dizer bom dia, boa tarde, boa noite, faz favor, obrigado, a toda hora. E serem pessoas e serem pessoas que não são pessoas de bem, ok? Mas bora lá. O que eu estava a refletir ainda agora foi... Eu lembro-me de há uns tempos, estava a ver na televisão, uma repórter suíça, não é? A querer... Ou seja, havia um programa e foi chamado um senhor, ok? Que é, digamos, um senhor estudado, não é? Um senhor estudado naquilo que é o islamismo, ok? E toda esta religião, os seus princípios, valores, ok? Os costumes. E foi algo que, mais uma vez, me fez refletir sobre o facto de que nós estamos num mundo, e nós somos todos apanhados nisso, em que as pessoas não têm em conta género, não têm em conta idade, não têm em conta educação, não têm em conta princípios imutáveis, ok? Princípios imutáveis, incontornáveis, para que nós possamos abordar, seja qualquer aspecto, na dinâmica da manifestação dessa pessoa, ok? Ou dessa cultura, ou desse povo, ou desse grupo. Está muito em voga, e isto é a armadilha do capitalismo, e isto é a cultura ocidental. Muita gente que diz que combate pela liberdade e pelos direitos, ok? Dos que não têm voz ou whatever. Eu creio que muita dessa gente nunca parou para pensar se é que os outros não têm voz ou se são costumes. Ou se são presets que têm a ver com culturas, de princípios e valores, que ainda que tu não respeites, ou que ainda que tu não compreendas, são mais antigas e na sua origem moldaram e tiveram maior importância do que aquela que tu, no teu insignificante, tenho que usar essa palavra, conscientemente, insignificante existência, queres derrubar. E alguém diria, Raiz, mas o mundo evolui e há coisas que não estão certas, há coisas que estão erradas. Sem dúvida. Mas isso não indica, isso não anula que temos que fazer a reflexão muito mais profunda sobre as origens, a razão. Não é? Então vejamos, estamos no Ocidente a querer dizer que as pessoas no mundo árabe não podem fazer A, B ou C. E o que me dá graça, profundamente, é ver os negros e as negras tomarem parte de discursos e a promoverem, não é? Digamos, ideais que não são nossos. Eu acho
fascinante a forma como o sistema funciona. Reparem, o sistema não tem que fazer nada. As pessoas, as massas, que são as ovelhas e que são o sustento e o sangue do sistema, as massas são a própria dinâmica que continua perpetuando ideais desse mesmo sistema. Será que temos que lutar pela liberdade de pessoas que não querem ser livres? E será que compreendemos que existem os que querem se libertar, mas existem os que querem continuar a tradição e os costumes? E não me atirem pedras. Não quer dizer que eu esteja de acordo com o que se passa dentro da tua casa, mas a tua casa é a tua casa. Até que ponto nós entendemos que o livre-arbítrio foi dado a todos? Mas isto é uma conversa muito mais profunda. Até que ponto a pessoa que está na situação que está é uma vítima da situação ou tem a escolha de sair dessa situação? Ah não, Celso, mas tens que entender, certas religiões, se tu fizeres ao contrário, são capazes de te matar. Ok, no mundo inteiro, este mundo que tu vives, e é aqui que eu colido com a realidade das pessoas à minha volta, que é, as pessoas pensam que o que temos hoje foi dado. As pessoas pensam que o que os povos antigos passaram, não é? Os impérios que derrubaram impérios, eu não sei que esse tamanho de dissonância cognitiva, mas aí está, a maior parte das pessoas são iliteradas, a maior parte das pessoas não sabe da história, a maior parte das pessoas vive a ilusão de Hollywood. A maior parte das pessoas, na sua mente, o mundo existe através da televisão. Nunca pararam para pesquisar sobre os vários processos de impérios, de povos, de eras, de ciclos, do próprio mundo, da própria sociedade onde vivem. E um dia acordam porque estão fartos de certas dinâmicas da sua vida pessoal, da sua vida social, do seu meio, e o que é que fazem? Transportam a sua frustração para defender posições em lutas de direitos e liberdades dos quais estes mesmos não percebem patavina. Existem demasiadas lutas neste exato momento em curso que me dizem e que me provam exatamente o estado caótico da sociedade, exatamente o estado caótico da mente das pessoas, exatamente a falta de saber e a falta de capacidade de gerir emoções, a falta de capacidade sequer de ter capacidade de liderar. O que eu vejo é um mundo cheio de seguidores. Se nós fizermos barulho suficiente de algo, esse algo começa a ter adeptos que uma maior parte não sabe a profundidade do que está a defender. Reparem que no Ocidente a luta para que as mulheres deixem de usar burca, não é? Não é? A luta do Ocidente. Mas será que estamos preocupados com eles usarem, ou com elas usarem neste caso, ou na nossa visão discriminatória, devido à programação neurolinguística da repetição da televisão, dos mídias e etc., que enquadram aquele aspecto com uma certa ideologia, nos fazem ter medo, então fingindo que estamos preocupados fingindo que estamos preocupados com outras coisas, no meio nós metemos os nossos interesses. Porque é isso que o Ocidente faz. O Ocidente não tem interesse nenhum que as mulheres se libertem no mundo árabe, no mundo islâmico, não é? É mentira, é uma grande mentira. O que o Ocidente quer é destruir as bases culturais de costumes e tradições que impossibilitam que a máquina do capitalismo entre na mente das pessoas. Porque uma coisa eu vou-vos dizer,
A religião, no sentido da instituição religiosa que o mundo tem, não é? As guerras são com base nisso. E as pessoas não entendem. Por exemplo, os negros. Eu acredito que se nós tivéssemos uma religião, ainda que eu não esteja a favor da instituição, uma religião que todos seguissem as leis e os códigos no melhor que sabem, a nossa situação estava bem melhor. Porquê? Porque a religião une. E não sou só eu a dizer isso, são todos os grandes mestres ancestrais, os grandes pensadores, falam do benefício da religião. Porque a religião faz o quê? Faz que as pessoas levantem todos os dias com um setup daquilo que elas podem ou não podem fazer. E alguém diria, mas isso não é liberdade. Eu diria, mas tu és livre? Levanta-te e não vai trabalhar e vai ver se comes. Tu és livre, vai num polícia e diz-lhe o que é que tu pensas. Tu és livre, confronta as instituições legais no sistema onde tu vives e diz, eu quero ser livre, eu não quero pagar nada disto, eu não quero fazer nada disto que vocês fazem. Então, a hipocrisia humana vai a uma profundidade, e eu não estou a fazer isso como crítica, porque eu também estou no meio, ok? Eu também sou um hipócrita, eu também sou inconsistente, eu também sou um fruto desta sociedade vil. Nós temos uma sociedade de total domínio e exploração, toda a gente quer explorar alguém, mas essa é a proposta do mundo animal selvagem. Só que a diferença é que os seres humanos têm o raciocínio e com ele qual é a palavra certa? Os seres humanos no seu raciocínio conseguem-me a palavra certa. Eu quero a palavra certa. Surpreender. Com esta cara, não é? Os seres humanos conseguem me surpreender. Por exemplo, esta luta pelo direito das mulheres, que se chama feminismo, é importantíssimo, pelo menos, que as minhas irmãs entendam algo. O feminismo não foi algo inventado para vos libertar. O feminismo foi algo que foi financiado por homens que eram machistas, mas que primeiramente eram capitalistas. As mulheres da história do feminismo eram racistas. E a ideia de certa libertinagem no meio do seio da nossa comunidade tem a ver com controle de população, com divisão das famílias, com a separação do poder máximo. Porque tu não podes dominar um povo se tu não os divides. E muito menos tu vais poder dominar um povo que tem como base crenças e tradições, um setup de regras e códigos que tu não compreendes e que tu não vais conseguir entrar. Eu digo isso aos manos e às manas que às vezes põem-se aí nas lutas da perspectiva ocidental das coisas a dizer que estão a lutar por direitos da ABC. Vocês já se esqueceram quando chegaram à África, a primeira coisa que fizeram foi tirar-vos a vossa religião? Então, como a maior luta de hoje tem a ver com a libertinagem, que é a programação através dos mídias, fez que as pessoas pensassem que não têm que prestar declarações a ninguém. Fomos enganados que podemos fazer o que queremos fazer porque somos livres, porque no mundo cada um tem que viver como quer, como pode e etc. E nós não estamos a entender que não pode ser verdade, porque quando eu vejo para a natureza que fez tudo, na natureza toda a gente não faz o que quer. Não há nada na natureza que faz o que quer. Tudo tem um código, tudo tem uma regra. Ou vocês acham que é por acaso que os seres humanos compartilham ADN com tudo à sua volta? Tirando o polvo, que muitos de vocês comem. Então, se tu partilhas ADN com tudo à tua volta, se a maior parte das vidas mimicam certos códigos e regras, quer dizer que a natureza é uma religião. Porquê? Tudo o que tem vida respira. Quando tu vais pesquisar
sobre doutrinas ancestrais, tu vais perceber algo que eles dizem, que é tudo sempre existiu e tudo sempre existirá, com base a um código. O filme Código da Vinci, o que é que vocês acham que é? Ai, 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 ai. E depois é esta cena, porque as pedras não têm vida. Têm sim, e o seu processo de tempo tem a ver com a erosão. Porque os carros não têm vida, têm sim. Repara, um carro tem um radiador, para quê? Para lhe arrefecer. O que é que representa o radiador? Tem um filtro, para quê? Para respirar. O que é que representa o filtro? Tem um motor, para quê? Para pompar, não é? Para distribuir energia. O que é que representa o motor de um carro se nós formos ver a fisionomia de um humano? Então estamos aqui a lutar muitas vezes, porque não, nós temos a hipocrisia. O que muita gente faz é espelha as suas frustrações. Tem muita gente, para não dizer toda a gente, e a humanidade não percebeu que toda esta frustração foi programada. Toda esta frustração foi programada. Bonjour. Toda esta frustração foi programada. Eles sabiam que iria chegar o tempo que eles iam pôr as mãos nas costas e nós íamos fazer o trabalho de dividir para destruir. Qual é? Parem para pensar, manos e manas. Eles chegaram, nos deram a Bíblia. Nós lhes demos todo o ouro, todos os diamantes. E depois da Bíblia, esses mesmos padres violaram as mulheres, violaram as crianças. E, no entanto, hoje, ativistas negros se metem em lutas de direitos da liberdade que eu não entendo se eles dão conta que, de uma forma muito mais sofisticada, é a mesma mente que nos dominou. Essa perspectiva de luta é financiada, é proposta pelo mesmo sistema, pela mesma mentalidade que nos dominou, que entrou, separou, aproveitou os problemas. As pessoas pensam que os africanos foram dominados. Muita gente pensa que nós fomos dominados porque o Ocidente tinha pólvora, tinha isto, tinha aquilo. Isso são balelas, minha gente. Isso são tretas. Nós fomos dominados porque no nosso seio a corrupção no seio da nossa gente, ok, começou-nos a dividir. Oh Celso, porquê que estás a dizer isso? Raiz, porquê que estás a dizer isso? Porque eu sou um observador da natureza e do cosmos. Todo o planeta tem início e fim naquilo que é a sua representação do estado que tu estás a ver. Todo o império atinge o pique e volta à base. Toda a vida completa um ciclo. Então, todo o ciclo de domínio acaba. Mas os negros eram os maiores. Os negros continuam a ser os maiores. Mas os negros não são os maiores sozinhos. Toda a vida no planeta é o maior. Só que o ser humano tem esta proposta de se isolar de tudo o resto e pensar que é Deus na Terra. Não. Esta árvore que está à minha frente tem mais bênção de Deus do que eu. Porque essa árvore só cumpre. Oh, mas e raiz? E o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é treta. Experimenta lá voar. Oh, mas raiz, o que é que estás a falar? Isso não tem nada a ver com livre-arbítrio. Ah, pois tem. Então se eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser, eu posso voar. Ah, sim, não, mas nós antigamente voávamos. São balelas. O que acontece é que a mente despreparada das pessoas leu alegorias. Tem gente que me diz, eu não consigo ler a Bíblia. Claro que não. A tua mente não consegue conceber o que lá está. É por isso é que existem sacerdotes, é por isso é que existem pessoas com capacidades diferentes, é por isso que tudo na natureza cumpre uma hierarquia. Tu não podes porque não podes. O teu setup de base não é para isso. É preciso que alguém que tenha a capacidade o digira para te fazer como nós fazemos com os bebés. E toma. E isto é só a realidade do mundo, que é, as pessoas têm que entender que tudo tem o seu lugar. Everything has his time and his place.
no mundo físico, tudo se mede em tempo e espaço. Não no mundo astral. Mas a experiência que viemos cá ter, estamos a lutar por diferentes outras coisas, menos pelo progresso da humanidade. As pessoas pensam que a tua liberdade, por exemplo, eu poder andar nu em piloto aí no meio da rua, representa liberdade para o Ocidente. E o que é que as pessoas dizem? Ah não, mas as outras pessoas do mundo inteiro têm o direito de andar nu em piloto. Quem é que te disse? Essa é a tua liberdade. Não a imponhas sobre as outras sociedades. Temos uma humanidade, mas temos diferentes sociedades, diferentes grupos. Então, mas espera aí, Raiz, mas o que é que estás a dizer? O que eu estou a dizer é que temos os asiáticos, temos os orientais, temos os árabes, temos os africanos, temos os ocidentais, e dentro dessas sociedades, não é? Desses povos, existem diferentes grupos e tribos. Então não vai funcionar. Esta ideia que nós temos de tudo ser igual. Deixa dizer uma coisa aos ativistas do século de agora. Isto que se chama New World Order, que era um governo para toda a gente, vocês estão a participar nisso. Raiz, mas o que é que estás a dizer? O que eu estou a dizer é que vocês estão a participar nisso. Um governo para todo o mundo quer dizer que é um mundo inteiro onde as pessoas todas cumprem um set de regras, porque quando tu pensas que estás a lutar pela liberdade e pelos direitos de toda a gente fazer o mesmo, na outra moeda, se tu fizeres o exercício mental, tu estás a lutar para que toda a gente cumpra essa regra e essa lei. O que este sistema quer é que toda a gente esteja na mesma, digamos, perspectiva em relação a viver a vida. Para quê? É muito mais fácil para eles dominarem um mundo onde toda a gente faz as mesmas coisas. É muito mais fácil para eles dominarem um mundo onde não existe culturas que se respeitam em linhas de a minha liberdade acaba onde a tua começa. É muito mais fácil dominar a humanidade se nós quebrarmos todas essas barreiras que nos sublinham as diferenças da riqueza, da diversidade social humana. As feministas estão aí a lutar por direitos das mulheres. Eu vejo, na minha perspectiva, lutarem por sexo, dinheiro e liberdade de fazer o que quiserem. Isso não tem a ver com a profundidade. Porque quando nós temos que separar, lutar pelos direitos humanos em diferentes secções, eu creio que nós temos um grande problema. E que tal lutar pelos direitos da pessoa ser um humano, com o direito à escolha? Porque depois as pessoas não entendem todo este processo, como a mente é programável, de excesso de informação em direção a uma retórica, a uma agenda, faz que as pessoas faz que as massas ouçam isto. As próprias pessoas que estão a fazer certas agendas se tornarem populares estão a usar a mesma estratégia e a estratégia que o sistema quer para dominar as massas. Porque se é repetido que todo o sítio onde eu vou estejam a falar da A, B ou C, de base tem gente que vai se levantar sem questionar sobre isso, porque essa é a norma. Então nós estamos todos a participar no aprisionamento, ok? Da liberdade. Porquê? Porque todos queremos que todos sejam livres, mas dentro daquilo que achamos que é liberdade. Não era mais bonito todas as pessoas serem livres à sua forma? Não. Se eles levantam todos os dias às 6 da manhã e põem-se de joelhos e oram para certos sítios, pode haver crianças que não querem isso de base. Pois, mas todos nós somos pais, todos nós somos mães, ou iremos ser, ou alguns não, mas uma grande maioria, porque o propósito é nós nos reproduzirmos. Todos, desde cedo, temos a cargo
seres humanos a quem demos o nome de bebés e que desde cedo os oprimimos. Ninguém quer falar sobre isso. Porque nessa cena da luta dos direitos e da liberdade, alguém já pensou que as crianças deviam ser mais livres? Quem disse aos pais que as crianças querem estudar? Quem disse aos pais que esses códigos que nós os transmitimos? Então, todo o processo social tem a ver com dominar alguém. Então, quando eu vejo estas lutas de liberdade e de direitos, eu digo, mas as pessoas não entenderam que esse é o problema do mundo? Que é, alguém de um outro sítio vem dizer, ou alguém de uma outra perspectiva, alguém de uma outra vida, alguém de uma outra análise, alguém de uma outra abordagem, alguém de uma outra idade, alguém de um outro género, vem dizer que aquilo está mal. Eu não acho que aquela pessoa deveria fazer isso, deveria estar assim. Eu acho que essa pessoa deveria ter... E alguém diria, mas espera aí, Celso, mas tu não cantas e a tua música não me fala sobre as coisas que tu achas que estão erradas? E eu digo, nós poderemos expressar as nossas ideias e opiniões e perspectivas, mas com isso não deveremos entrar nas táticas do sistema de querer um mundo homogéneo no sistema, no princípio de que quando pensarmos todos iguais, vestirmos todos iguais, ok? Fazermos todos as mesmas coisas, falarmos todos a mesma linguagem, nós vamos acabar com a riqueza da diversidade humana. E vai ser aí que nós vamos ser tratados completamente como as ovelhas. Vocês já viram, quando vemos as ovelhas, se elas forem todas brancas, tu sabes quem é quem? A não ser que estejas muito tempo ali para analisar as particularidades, é muito difícil. Mas hoje, a humanidade que ainda temos, nós conseguimos identificar, ok, os povos, as tradições, as suas culturas, através de comportamentos, de proposições, de sets, de disciplina. Não é? Conversa para outra hora. A forma como tudo se está a misturar. Tudo é tudo. E as pessoas não entendem. A única coisa que governa a vida das pessoas é o dinheiro. Interessante. Vamos lutar pelos direitos das pessoas. Ok, mas toda a gente obedece à lei do dinheiro. E que tal lutar para as pessoas que não querem viver dentro do sistema com dinheiro poderem ter acesso àquilo que são as condições de vida? E que tal isso? Isso não interessa. Porquê? Porque as pessoas não dão conta da corrupção humana, da profundidade da corrupção em que estamos. Porque o sistema sabe o que fez. O planeta sofre, a natureza sofre e a humanidade sofre de volta. E porquê? Porque estamos todos corruptos. Eu, tu, nós, vós, eles. E a única solução que eu vejo é repensarmos sobre a educação que estamos a dar a estes filhos. Este sistema tem que ser derrubado. No sentido de que estes sistemas têm que ser repensados. E nós temos que apresentar uma proposta mais justa para que, como humanos, possamos coabitar e usufruir de toda esta riqueza. As pessoas não estão preocupadas com as outras pessoas. As pessoas espelham a sua vida, espelham as suas vontades, espelham os seus interesses nos outros. É isso que se está a passar. Porque a corrupção humana é tanta que já não nos basta viver a nossa vida. A corrupção é tanta que se eu, por exemplo, eu sei como é que é isso, eu cresci, por exemplo, no bairro. Vocês sabem que tem aquelas pessoas na vida que não têm coragem para fazer algo, mas querem fazer e querem encontrar equipas? E tu não queres fazer uma coisa e os tropas dizem, meu filho, és medricas e não sei quem, não sei o que mais. E depois levam-te a fazer isso, porque essas pessoas precisavam de companhia para ir fazer isso. Não é porque estão preocupados contigo. É porque, como somos um bicho social, estamos sempre à procura de ter colegas para fazer tudo, inclusive aquilo que não está correto.
Porque as pessoas falam de liberdade e falam disso. Vocês já viram a libertinagem que está no mundo? Ainda há pouco tempo, quantos padres? Quantos casos? De pedofilia e etc. Quantos? Não, mas pelos direitos da ABC. É tudo treta, gente. É uma grande treta. O que o ser humano precisa é de grande reflexão, disciplina mental, parar e observar as coisas, construir, destruir, construir, destruir, construir, destruir e chegar à conclusão que não existe livre-arbítrio, porque existem regras e códigos. E nós estamos todos os dias, porque nos programaram dessa forma, porque desde que o mundo se tornou num sítio em que nós roubamos da natureza para que possamos ter conforto, roubamos, ela não nos deu. Desde o momento em que o ser humano decidiu, sem autorização da natureza, overproduce everything. Desde esse momento que decidimos roubar petróleo no chão, ouro no chão, diamante no chão, não de forma que a natureza dá-nos tudo com base no equilíbrio. Não, nós violamos completamente esse equilíbrio. Desde esse momento que a mente do homem começou a ser transformada numa opção corrupta da manifestação da vida, em que ele corrompe, explora tudo à sua volta. Eu, tu, nós, vós, eles. Somos todos obra dessa corrupção. Colhe quem planta, portanto, cultiva.